Viver Saudável, capítulo 24. Dieta infantil. A indagação de pais e mães deve ser: que faremos com o filho que nos vai nascer? Temos apresentado ao leitor o que Deus disse acerca do procedimento da mãe antes do nascimento de seus filhos. Isto, porém, não é tudo. O anjo Gabriel foi enviado das cortes celestes para dar instruções quanto ao cuidado dos filhos ao nascerem, a fim de que os pais empreendessem plenamente seu dever. Cerca do tempo do primeiro advento de Cristo, o anjo Gabriel veio ter com Zacarias, com uma mensagem semelhante à que fora dada a Manoá. Foi dito ao idoso sacerdote que sua esposa teria um filho, cujo nome seria João. E, disse o anjo, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande dia do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Esse filho da promessa devia ser criado segundo hábitos estritamente temperantes. Uma importante obra de reforma ser-lhe-ia confiada: preparar o caminho para Cristo. Intemperança em todas as formas campeava entre o povo. A condescendência com o vinho e comidas requintadas estava diminuindo a força física e degradando a moral em tão grande extensão que os crimes mais revoltantes não se afigurava pecaminosos. A voz de João devia ressoar do deserto em severa repreensão às pecaminosas condescendências do povo, e seus próprios hábitos abstêmios deviam também ser uma reprovação dos excessos de seu tempo. O verdadeiro princípio da reforma. Os esforços de nossos obreiros do Departamento de Temperança não são suficientemente amplos para banir de nossa terra a maldição da intemperança. Os hábitos, uma vez formados, são difíceis de ser vencidos. Deve a reforma começar com a mãe antes do nascimento dos filhos, e se fossem fielmente obedecidas as instruções de Deus, não existiria a intemperança. Deve ser o constante esforço de toda mãe conformar seus hábitos com a vontade de Deus, para que possa trabalhar em harmonia com Ele, a fim de preservar seus filhos dos vícios do presente dia, destruidores da saúde e da vida. Coloquem-se as mães, sem demora, na devida relação com seu Criador, a fim de que possam, assistidas por sua graça, erguer em volta dos filhos uma barreira contra a dissipação e a intemperança. Se as mães tão somente seguissem esse procedimento, poderiam ver seus filhos, como o jovem Daniel, alcançar elevada norma em realizações morais e intelectuais, tornando-se uma bênção à sociedade e uma honra a seu Criador. O nenê. O melhor alimento para o nenê é o que lhe foi provido pela natureza. Não deve, sem necessidade, ser dele privado. É falta de coração eximir-se a mãe, por amor da comodidade ou de diversões sociais, da delicada tarefa de amamentar o filhinho. A mãe que consente que seu filho seja amamentado por outra deve considerar bem os resultados que isso pode trazer. Em maior ou menor grau, a ama comunica seu próprio temperamento à criança que amamenta. Para manter-se em dia com a moda, tem-se abusado da natureza em vez de consultá-la. As mães às vezes dependem de uma serva, ou o seio materno tem de ser substituído pela mamadeira. E um dos mais delicados e gratos deveres que uma mãe pode cumprir em favor de seu dependente bebê, dever que lhe une à vida com um dos seus e que desperta no coração das mulheres os mais santos sentimentos, é sacrificado às assassinas loucuras da moda. Mães existem que sacrificam seus deveres maternais de amamentar os filhos simplesmente porque é muito incômodo restringir-se a eles, que são o fruto de seu organismo.
O salão de baile e as provocantes cenas de prazeres exerceram sua influência no sentido de embotar as finas sensibilidades da alma. Foram mais atraentes para a mãe amante da moda do que os deveres maternos para com os filhos. Talvez ela entregue os filhos aos cuidados de uma serva, para que esta cumpra para com eles os deveres que a ela deveriam caber exclusivamente. Seus hábitos errôneos tornam-lhe desagradáveis os deveres necessários, que deveria ter alegria em cumprir, pois o cuidado dos filhos interfere com as exigências da vida elegante. Uma estranha executa os deveres da mãe, dando do seu seio o alimento para preservar a vida. Isto ainda não é tudo. Ela também comunica seu humor e temperamento à criança que amamenta. A vida da criança vincula-se à dela. Se a serva é um tipo rude de mulher, apaixonada e desarrazoada, se não é cuidadosa em sua moral, a criança com toda a probabilidade será de tipo igual ou semelhante. A mesma qualidade grosseira de sangue que circula nas veias da ama está nas veias da criança. As mães que assim afastam os filhos de seus braços, recusando os deveres maternos, por serem um peso que não podem sustentar facilmente, enquanto dedicam a vida à moda, essas mães são indignas deste nome. Degradam os nobres instintos e santos atributos femininos, preferindo ser mariposas dos prazeres da moda, possuindo menos senso de suas responsabilidades para com a posteridade do que os mudos animais. Muitas mães substituem o seio pela mamadeira. Isto é necessário quando não possuem alimento para os filhos, mas em 9 casos entre 10, os hábitos errados na maneira de vestir e comer desde os dias de sua juventude acarretaram-lhe a incapacidade de cumprir os deveres que a natureza lhes designara. Sempre me tem parecido falta de amor e crueldade que as mães capazes de amamentar os filhos os tirassem do seio materno para a mamadeira. Neste caso, é necessário o maior cuidado para que o leite provenha de vaca sadia e a mamadeira, assim como o leite, sejam perfeitamente limpos. Isto é frequentemente negligenciado e, em resultado, o bebê venha a sofrer desnecessariamente. É possível que ocorram perturbações do estômago e intestinos, e o nenê, muito digno de ser lastimado, se torna doente, se é que nasceu sadio. É crítico o período durante o qual o bebê recebe o alimento da mãe. Muitas mães, enquanto nutrem a criança, têm se permitido trabalhar demais, aquecendo o sangue ao cozinharem, o que tem afetado seriamente o bebê, não só pelo alimento febril recebido do seio da mãe, mas também porque seu sangue se tornou envenenado pelo regime insalubre daquela, regime que lhe tem posto em estado febril todo o organismo, deste modo afetando o alimento do pequeno. Este é também afetado pela condição da mente da mãe. Se ela é infeliz, se facilmente se agita e se irrita, dando lugar a arrupções de paixão, o alimento que a criança recebe da mãe é inflamado, produzindo muitas vezes cólica, espasmos e, em alguns casos, convulsões e desmaios. Também o caráter da criança é mais ou menos afetado pela natureza do alimento recebido da mãe. Quão importante, então, que a mãe, enquanto amamenta seu bebê, conserve um estado mental feliz, tendo o perfeito controle de seu espírito. Assim fazendo, não se prejudica o alimento da criança, e o procedimento calmo e dominado, seguido pela mãe no cuidado do filho, tem muito que ver com o molde do seu espírito. Se o pequeno for nervoso, ficar agitado facilmente, as maneiras cuidadosas e calmas da mãe terão uma influência no sentido de abrandar e corrigir, e a saúde da criança poderá melhorar muito.
Tem-se feito grande mal às crianças por um trato impróprio. Se a criança se mostra impertinente, geralmente se lhe dá alimento para aquietá-la, quando na maioria dos casos a própria razão de sua irritabilidade está em ter recebido demasiado alimento, tornado nocivo pelos hábitos errôneos da mãe. O acréscimo de alimento apenas piora a situação, pois seu estômago já estava sobrecarregado. Regularidade no comer. A primeira educação que as crianças devem receber da mãe na infância deve ser acerca de sua saúde física. Só lhes deve permitir alimentos simples, de qualidade que lhes preserve a melhor condição de saúde, e esse só deve ser tomado em períodos regulares, não mais do que 3 vezes ao dia, e 2 refeições seria melhor do que 3. Se as crianças forem disciplinadas devidamente, logo aprenderão que nada conseguirão por chorar e irritar-se. A mãe sábia, na educação dos filhos, agirá não meramente tendo em vista o presente conforto dela mesma, porém o bem futuro deles. E para isso, ensinará ela aos filhos a importante lição do domínio do apetite e da negação de si mesmos, e que devem comer, beber e vestir-se, tendo em vista a saúde. Não deveis permitir a vossos filhos que comam doces, frutas, nozes ou o que quer que seja no ramo dos alimentos entre as suas refeições. 2 refeições ao dia será para eles melhor do que 3. Se os pais derem o exemplo e agirem dirigidos pelo princípio, os filhos logo entrarão na linha. Irregularidades no comer destroem a condição sadia dos órgãos digestivos, e quando vossos filhos vêm à mesa, não lhes apetece o alimento saudável. Seu apetite anseia por aquilo que lhes é mais prejudicial. Muitas vezes vossos filhos têm sofrido febre e calafrios devido ao comer de modo impróprio, sendo os pais os responsáveis por sua doença. É dever dos pais cuidar que os filhos formem hábitos conducentes à saúde, poupando-se assim muito aborrecimento. As crianças são também alimentadas com demasiada frequência, o que produz indisposição febril, os sofrimentos de várias espécies. O estômago não deve ser forçado a trabalhar constantemente, mas deve ter seus períodos de descanso. Sem isso, as crianças se tornarão impertinentes e irritadiças, adoecendo frequentemente. Educação do apetite na infância. Mal se pode apreciar devidamente a importância de ensinar bem às crianças quanto a um saudável regime alimentar. As crianças devem aprender que têm de comer para viver e não viver para comer. Esses hábitos devem começar a ser implantados já na criancinha. Ela só deve tomar alimentos a intervalos regulares e menos frequentemente à medida que vai tendo mais idade. Não convém dar-lhes doces ou comidas dos adultos que é incapaz de digerir. O cuidado e a regularidade na alimentação dos pequeninos não somente promove a saúde, tendendo assim a torná-los sossegados e mansos, mas lançará o fundamento para os hábitos que lhes serão uma bênção nos anos posteriores. Ao saírem as crianças da primeira infância, deve-se exercer grande cuidado em educar-lhes os gostos e o apetite. Muitas vezes se lhes permite que comam o que preferem, e quando o entendam, sem se tomar em consideração a saúde. Os esforços, o dinheiro desperdiçados frequentemente em petiscos, levam as crianças a pensar que o primeiro objetivo na vida, o que maior soma de felicidade proporciona, é poder satisfazer o apetite. O resultado disso é a gula, vindo depois a doença, a qual se segue em geral o emprego de drogas envenenadoras. Os pais devem educar o apetite dos filhos, não lhes permitindo comerem coisas que prejudiquem a saúde, mas no esforço de regularizar-se
a alimentação. Devemos ser cuidadosos em não exigir dos filhos que comam coisas desagradáveis ao paladar, nem mais do que necessitam. As crianças têm direitos, têm preferências, e quando estas sejam razoáveis, devem ser respeitadas. As mães que satisfazem os desejos dos filhos com detrimento da saúde e de uma disposição feliz estão lançando sementes daninhas que hão de germinar e dar fruto. A condescendência consigo mesmos cresce com os pequenos, e tanto o vigor físico como o mental são assim sacrificados. As mães que assim fazem ceifam com amargura a semente que semearam. Veem os filhos crescerem, tanto mentalmente como no que respeita ao caráter, incapazes para desempenhar um papel nobre e útil na família e na sociedade. As faculdades espirituais, mentais e físicas sofrem sob a influência de uma alimentação não saudável. A consciência fica entorpecida e diminui a suscetibilidade às boas impressões. Ao passo que se ensinam as crianças a dominarem o apetite e comerem segundo as leis da saúde, convém fazê-las compreender que se estão privando apenas daquilo que lhes seria prejudicial. Rejeitam coisas nocivas por outras melhores. Que a mesa seja convidativa e atraente, sendo provida das boas coisas que Deus tão generosamente nos proporcionou. Seja a hora da refeição um tempo alegre e feliz, e ao desfrutarmos os dons que nos são concedidos, retribuamos com grato louvores ao doador. Muitos pais, a fim de evitarem a tarefa de educar pacientemente os filhos em hábitos de renúncia e ensiná-los a fazerem reto uso de todas as bênçãos de Deus, permitem que comam e bebam sempre o que lhes apeteça. O apetite e a condescendência egoísta, a menos que sejam refreados positivamente, aumentam com o crescimento e fortalecem-se com a força. Quando essas crianças começarem a viver por si mesmas e assumirem seu lugar na sociedade, serão impotentes para resistir à tentação. Por toda parte, sobejam a impureza moral e a iniquidade. A tentação de ceder ao paladar e satisfazer a inclinação não tem diminuído com o correr dos anos, e os jovens, em geral, são governados pelo impulso e tornam-se escravos do apetite. No glutão, no devoto do tabaco, no bebedor de vinho e no alcoólatra, vemos os maus resultados da educação defeituosa. Condescendência e depravação. As crianças que se alimentam de modo impróprio são muitas vezes débeis, pálidas e raquíticas. São nervosas, agitadas e irritadiças. Tudo o que é nobre é sacrificado ao apetite e predominam as paixões sensuais. A vida de muitas crianças dos 5 aos 10 e 15 anos de idade parece assinalada pela depravação. Possuem conhecimento de quase todos os vícios. Os pais, em grande parte, são faltosos nesta questão, e ser-lhes-ão imputados os pecados de seus filhos, os quais seu procedimento impróprio os levaram indiretamente a cometer. Tentam os filhos a condescenderem com o apetite, colocando-lhes na mesa alimentos cárneos e outros pratos preparados com condimentos, o que tem a tendência de despertar as paixões sensuais. Por seu exemplo, ensinam os filhos a intemperança no comer. Tem-nos deixado comer a quase qualquer hora do dia, o que mantém os órgãos digestivos constantemente carregados. As mães têm tido muito pouco tempo para ensinar os filhos. Seu precioso tempo tem sido dedicado ao preparo de várias espécies de alimento insalubre para sua mesa. Muitos pais têm deixado que seus filhos se arruinassem enquanto se empenhavam em adaptar sua vida às modas. Se chegam visitas, desejam que se assentem a uma mesa tão rica como encontrariam em qualquer círculo de conhecidos. Muito tempo e despesas são dedicados a esse objetivo. Por amor da aparência, prepara-se rico alimento,
adaptado ao apetite, e mesmo professos cristãos fazem tanto aparato que atraem ao redor de si uma classe cujo principal objetivo, ao visitá-los, é comer as iguarias que lhes são oferecidas. Devem os cristãos reformar-se nesse sentido, conquanto devam hospedar cortesmente suas visitas, não devam ser tão grandes escravos da moda e do apetite. Buscar a simplicidade. Deve o alimento ser tão simples que seu preparo não absorva todo o tempo da mãe. É verdade que se deve tomar cuidado para suprir a mesa de alimento saudável preparado de modo salutar e convidativo. Não penseis que qualquer coisa que possais misturar descuidadamente para servir de alimento seja bastante bom para os filhos, mas menos tempo deve ser dedicado ao preparo de pratos insalubres para agradar ao apetite pervertido, e mais tempo à educação e preparo dos filhos. Seja a força que é agora dedicada ao desnecessário planejar quanto ao que haveis de comer e beber, e com o que vos haveis de vestir, dirigida no sentido de manter aciada a pessoa deles e bem arrumada sua roupa. Carnes muito temperadas, seguidas de ricas massas, desgastam os órgãos digestivos vitais das crianças. Se se acostumassem ao alimento simples e saudável, seu apetite não exigiria guloseimas desnaturais e pratos complicados. A carne ministrada às crianças não é o melhor para lhes garantir o êxito. Educar vossos filhos a viver com um regime cárneo ser-lhes-ia nocivo. É muito mais fácil criar um apetite desnatural do que corrigir e reformar o paladar depois de se ter tornado segunda natureza. Promovendo a intemperança. Muitas mães que deploram a intemperança que existe por toda parte não aprofundam a visão o bastante para ver a causa. Preparam diariamente uma variedade de pratos e alimentos muito condimentados que tentam o apetite e incitam a comer em excesso. A mesa de nosso povo americano é geralmente provida de modo a formar bêbados. Para a vasta classe, o apetite é a regra dominante. Quem quer que condescenda com o apetite, comendo demasiado frequentemente e comida que não seja saudável, está enfraquecendo sua força para resistir às exigências do apetite e da paixão em outros sentidos, na proporção em que fortalece a propensão a hábitos incorretos no comer. As mães precisam de ser devidamente impressionadas quanto à obrigação que têm para com Deus e o mundo, de prover à sociedade filhos de caráter bem formado. Homens e mulheres que venham ao campo de ação com princípios firmes estarão aptos a permanecer incontaminados em meio à poluição moral deste século corrupto. As mães de muitas mulheres professamente cristãs são diariamente postas com uma variedade de pratos que irritam o estômago e produzem um estado febril no organismo. Alimentos cárneos constituem o artigo principal de alimento sobre a mesa de algumas famílias, até que seu sangue se ache de humores cancerosos e escrofulosos. Seu corpo compõe-se daquilo que comem, mas quando lhes sobrevém sofrimento e doença, isto é considerado uma aflição vinda da providência. Repetimos, a intemperança começa em nossas mesas. Condescendem-se com o apetite até que ele se torne segunda natureza. Pelo uso de chá e café, cria-se o desejo de fumar, e isto estimula o desejo de beber. Iniciem os pais uma cruzada contra a intemperança em seu próprio lar, nos princípios que ensinam os filhos a seguirem desde a infância, e poderão ter esperança de êxito. Devem os pais fazer seu primeiro objetivo tornar-se sábios em relação à maneira devida de tratar com seus filhos, a fim de que lhes possam assegurar mente sã em corpo são. Os princípios da temperança devem ser praticados em todos os pormenores da vida doméstica. A abnegação deve ser ensinada aos filhos a ser-lhes imposta, no limite do coerente desde a infância.
Muitos pais educam os gostos de seus filhos e formam-lhes o apetite. Permitam-lhes comer alimentos carnes e tomar chá e café. Os alimentos carnes altamente condimentados e o chá e café que algumas mães animam os filhos a usarem preparam o caminho para ansiarem por estimulantes mais fortes, como o fumo. O uso deste incita o desejo por bebidas alcoólicas, e o uso de fumo e álcool invariavelmente diminui a energia nervosa. Se as sensibilidades morais dos cristãos fossem despertadas em relação ao assunto da temperança em todas as coisas, poderiam eles, por seu exemplo, começando em sua mesa, ajudar aos que são débeis no domínio próprio, o que são quase impotentes para resistir aos anseios do apetite. Se reconhecêssemos que os hábitos que formamos nesta vida afetarão nossos interesses eternos, que nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, esforçar-nos-íamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e beber. Por nosso exemplo e esforço pessoal, podemos ser o meio de salvar muitas pessoas da degradação da intemperança, crime e morte. Nossas irmãs muito podem fazer na grande obra da salvação de outros, pondo à mesa somente alimento saudável e nutritivo. Podem empregar seu precioso tempo em educar os gostos e apetites de seus filhos, levando-os a formar hábitos de temperança em todas as coisas e animando-os a praticar a renúncia e beneficência em favor dos outros. Não obstante o exemplo que Cristo nos deu no deserto da tentação, negando o apetite e vencendo o seu poder, há muitas mães cristãs que, por seu exemplo e pela educação que dão aos seus filhos, preparam-nos para se tornarem glutões e beberrões. As crianças toleram-se muitas vezes que comam o que preferem e quando querem, sem tomar em consideração a saúde. Há muitos filhos que são educados para glutões desde a infância. Graças à condescendência com o apetite, tornam-se dispépticos quando ainda novos. A condescendência consigo mesmo e a intemperança no comer aumentarão com o seu crescimento e se fortalecerão com a sua força. O vigor físico e mental é sacrificado pela condescendência dos pais. Forma-se o gosto em relação a certos pratos dos quais não podem receber benefício algum, mas tão somente dano, e à medida que é sobrecarregado o organismo, debilita-se a constituição. Ensinar e evitar os estimulantes. Ensinai vossos filhos a evitar os estimulantes. Quantos estão ignorantemente promovendo neles um apetite por essas coisas? Na Europa, vi enfermeiras chegando aos lábios de pequeninos inocentes o copo de vinho ou cerveja, cultivando assim neles o gosto pelos estimulantes. Ao crescerem, aprendem a depender mais e mais dessas coisas, até que, pouco a pouco, são vencidos, sendo arrastados para além do alcance do auxílio, terminando por ocupar a sepultura de um beberrão. Mas não é só assim que o apetite é pervertido e tornado uma cilada. O alimento, muitas vezes, é de forma a despertar o desejo de bebidas estimulantes. Pratos muito complicados são colocados perante as crianças. Alimentos condimentados, ricos molhos, bolos e massas. Esse alimento altamente condimentado irrita o estômago e causa o desejo de estimulantes mais fortes. Não é só o apetite tentado com um alimento inadequado, do qual as crianças se deixam comer livremente na hora das refeições, mas permite-se-lhes comer entre as refeições, e quando chegam aos 12 ou 14 anos de idade, são muitas vezes consumados dispépticos. Talvez já tenhais visto uma gravura do estômago de pessoa viciada em bebida forte. Estado semelhante é produzido pela influência de condimentos fortes. Com o estômago nessas condições, apresenta-se um desejo de algo mais para satisfazer as exigências do apetite. Alguma coisa mais forte, e sempre mais forte. Em seguida, descobrireis vossos filhos na rua aprendendo a fumar. Alimentos especialmente prejudiciais às crianças.
É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. As sensibilidades morais de vossos filhos não podem ser despertadas facilmente, a menos que sejais cuidadosos na seleção do seu alimento. Muita mãe põe a mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Alimentos carnes, manteiga, queijo, ricas massas, alimentos temperados e condimentos são usados livremente por adultos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, estimulando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores do sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com o alimento torna-o de digestão difícil. O efeito do queijo é deletério. O pão feito com farinha refinada não comunica ao organismo a nutrição que se encontra no pão da farinha integral. Seu uso rotineiro não conservará o organismo na melhor das condições. Os condimentos, a princípio, irritam o sensível revestimento do estômago, mas finalmente destroem a sensibilidade natural dessa delicada membrana. O sangue torna-se febril, despertam-se as propensões animalescas, enquanto se enfraquecem as faculdades morais e intelectuais, tornando-se servas das paixões baixas. Deve a mãe esforçar-se por apresentar à família um regime simples, mas nutritivo. Não hão de as mães desta geração sentir quão sagrada é a sua missão e, em vez de competir com seus vizinhos ricos em suas ostentações, procurar excedê-los na fiel realização da tarefa de instruir os filhos para a vida melhor? Se as crianças e os jovens fossem treinados e educados em hábitos de abnegação e domínio próprio, se lhes ensinasse que eles comem para viver em vez de viver para comer, haveria então menos doenças e menos corrupção moral. Pouca necessidade haveria de campanhas de temperança, que já são muito reduzidas, se na juventude formadora e modeladora da sociedade pudessem ser implantados princípios retos com respeito à temperança. Possuiriam então valor e integridade morais para resistir, na força de Jesus, às poluições destes últimos dias. Pais podem ter transmitido aos filhos tendências ao apetite e paixões, as quais tornaram mais difícil a obra de educar e preparar esses filhos no sentido de serem estritamente temperantes e terem hábitos puros e virtuosos. Se o desejo de alimento insalubre e de estimulantes e narcóticos lhes foi transmitido como legado dos pais, que responsabilidade terrivelmente solene repousa sobre aqueles de combater as más tendências que proporcionaram aos filhos. Quão fervorosa e diligentemente devem os pais agir para, com fé e esperança, cumprir seu dever para com a sua infeliz prole. Devem os pais tornar sua primeira preocupação compreender as leis da vida e saúde, para que nada façam no preparo do alimento ou por meio de qualquer outro hábito que desenvolva tendências erradas nos filhos. Quão cuidadosamente devem as mães procurar dispor a mesa com o alimento mais simples e saudável, a fim de que os órgãos digestivos não sejam enfraquecidos, desequilibradas as forças nervosas e, por causa do alimento que lhes é apresentado, contraditada a instrução que devia dar aos filhos. Esse alimento ou enfraquece ou fortalece os tecidos do estômago e tem muito que ver com o controle da saúde física e moral dos filhos, que são propriedade de Deus, adquirida por preço de sangue. Que depósito sagrado é confiado aos pais? Guardar a constituição física e moral de seus filhos, de modo que o sistema nervoso seja bem equilibrado e a alma não corra perigo. Os que condescendem com o apetite dos filhos e não lhes controlam as paixões reconhecerão o terrível erro que cometeram ao verem os escravos do fumo e da bebida, cujos sentidos se acham embotados e cujos lábios proferem palavras falsas e profanas. A cruel bondade da condescendência. Foi-me mostrado que uma grande causa do deplorável estado de coisas existentes
está em não se sentirem os pais na obrigação de criarem os filhos de modo a conformarem-se com a lei física. As mães amam os filhos com um amor idólatra e condescendem com o seu apetite, quando sabem que isso lhes prejudicará a saúde, acarretando-lhe doença e infelicidade. Essa bondade cruel manifesta-se em grande extensão na geração presente. Os desejos dos filhos são satisfeitos às custas de sua saúde e temperamento feliz, porque no momento é mais fácil para a mãe satisfazê-los do que negar-lhes aquilo pelo que clamam. Assim semeiam as mães a semente que germinará e produzirá fruto. Os filhos não são educados no sentido de negarem o apetite e restringirem os desejos, e tornam-se egoístas, exigentes, desobedientes, ingratos e profanos. As mães que perpetram esta obra ceifarão com amargura os frutos da sementeira que lançaram. Pecaram contra o céu e contra os filhos, e Deus as terá como responsáveis. Quando pais e filhos se encontrarem no dia do ajuste final, que cena se apresentará? Milhares de filhos que foram escravos do apetite e de vícios degradantes, cujas vidas são ruínas morais, estarão face a face com os pais que os tornaram o que são. Quem, senão os pais, tem de arcar com essa terrível responsabilidade? Foi o Senhor que tornou corruptos esses jovens? Oh, não! Quem, então, perpetrou esta obra terrível? Não foram os pecados dos pais transmitidos aos filhos na forma de apetites e paixões pervertidos? E não foi completada a obra por aqueles que negligenciaram a sua educação de acordo com o modelo dado por Deus? Tão certo como eles existem, terão esses pais de passar em revista diante de Deus. Observações feitas em viagem. Enquanto viajava, ouvi pais dizerem que o apetite de seus filhos era delicado e a menos que tivessem carne e bolo, não comiam. Ao ser tomada a refeição do meio-dia, observei a qualidade de alimento dada a esses filhos. Era pão branco de trigo, fatias de presunto cobertas de pimenta do reino, picles condimentados, bolo e conservas. As faces pálidas e doentias daquelas crianças bem indicavam os insultos que o estômago sofria. Duas dessas crianças observavam as crianças de outras famílias a comerem queijo juntamente com sua comida e perderam o apetite para o que tinham ante si, até que a condescendente mãe pediu encarecidamente um pedaço daquele queijo para lhes dar, temendo que os queridos filhos deixassem de tomar a refeição. Observou a mãe: meus filhos gostam tanto disto ou daquilo, e eu lhes dou o que querem, pois o paladar pede as espécies de alimento que o organismo requer. Isto poderia ser correto se o paladar não tivesse nunca sido pervertido. Há apetite natural e apetite depravado. Os pais que toda a vida ensinaram os filhos a tomarem alimento insalubre e estimulante, até que o apetite se perverteu e eles então desejam comer barro, lápis de pedra, café queimado, porra de chá, canela, cravo e condimentos, não poderão alegar que o apetite pede aquilo que o organismo requer. O apetite foi educado falsamente até que ficou depravado. Os finos tecidos do estômago foram estimulados e inflamados, até terem perdido sua delicada sensibilidade. O alimento simples e saudável parece-lhes insípido. O estômago abusado não efetua a obra que lhe é dada, a menos que isso seja forçado pelos alimentos mais estimulantes. Se esses filhos estivessem sido educados desde a infância a só tomarem alimento saudável, preparado da maneira mais simples, conservando o mais possível suas propriedades naturais, e evitassem os alimentos cárneos, gordura e toda espécie de condimentos, seu paladar e apetite não sofreriam prejuízo. Em seu estado natural, poderia indicar em grande proporção o alimento melhor adaptado às necessidades do organismo. Enquanto pais e filhos comiam suas iguarias, meu marido e eu participávamos de nossa refeição simples, em nosso horário usual, 1 hora da tarde.
pão integral sem manteiga e generoso suprimento de frutas. Tomamos nossa refeição com vivo prazer e com o coração agradecido por não sermos obrigados a trazer conosco uma mercearia para satisfazer a um apetite caprichoso. Comemos satisfeitos e só voltamos a sentir vontade de comer na manhã seguinte. O rapaz que vendia laranjas, nozes, pipoca e doces teve em nós maus fregueses. A qualidade do alimento tomado por aqueles pais e filhos não podia converter-se em sangue bom e em temperamentos brandos. As crianças eram pálidas. Algumas tinham incômodas feridas no rosto e nas mãos. Outras estavam quase cegas, com dor nos olhos, o que muito prejudicava a formosura de seu semblante. E outros, ainda, não tinham erupção na pele, mas afligiam-se com a tosse, catarro ou perturbações da garganta e dos pulmões. Notei um menino de 3 anos que sofria de diarreia. Tinha febre bastante alta, mas parecia pensar que tudo de que carecia era alimento. Cada poucos minutos pedia bolo, frango, picles. A mãe lhe atendia a todas as exigências, qual escravo obediente. E se o alimento requerido não vinha tão depressa como era desejado, e os gritos e os pedidos se tornavam incômodos e urgentes, a mãe respondia: sim, sim, queridinho, já lhe vou dar. Posto o alimento em sua mão, ele o atirava obstinadamente no chão do carro, porque não lhe viera tão depressa como queria. Uma menina estava comendo seu presunto cozido, com picles condimentado, pão e manteiga, quando notou o meu prato. Continha este alguma coisa que ela não possuía, e recusou-se então a continuar comendo. Essa menina de 6 anos disse que queria um prato. Pensei que o que ela desejava era a bonita e vermelha maçã que eu comia, e embora tivéssemos poucas, tive tanta pena dos pais que lhe dei uma bela maçã. Ela a arrebatou de minha mão e desdenhosamente a jogou depressa no chão. Pensei, esta criança, se assim lhe satisfazerem as vontades, por certo causará vergonha à sua mãe. Esta exibição de teimosia era resultado do procedimento condescendente da mãe. A qualidade de alimento que ela provia à sua filha era uma contínua sobrecarga aos órgãos digestivos. O sangue era impuro e a criança doentia e irritadiça. A espécie de alimento dada todos os dias àquela criança era de natureza a despertar as paixões de ordem mais baixa e deprimir a moral e o intelecto. Os pais estavam moldando os hábitos de sua filha. Tornavam-na egoísta e desamorosa. Não lhe restringiam os desejos, nem lhe controlavam as paixões. Que poderão esperar de tal rebento, se chegar à maturidade? Muitos parecem não compreender a relação que o espírito tem com o corpo. Se o organismo é embaraçado por alimento impróprio, são afetados o cérebro e os nervos, e facilmente se despertam as paixões. Uma criança de cerca de 10 anos sofria de calafrios e febre, e não tinha apetite. A mãe insistia com ela: coma um pouco deste pão de ló, aqui está um bom pedaço de galinha, você não quer um bocado destas conservas? A criança afinal tomou uma refeição abundante, bastante para uma pessoa com saúde. O alimento que foi instada que comesse não era apropriado nem para um estômago sadio, e muito menos deveria ser tomado estando ele doente. A mãe, cerca de 2 horas depois, banhava a cabeça da criança, dizendo que não entendia por que tinha tão alta febre. Tinha ela acrescentado lenha ao fogo e agora admirava-se de que o fogo ardesse. Tivesse aquela criança sido deixada aos cuidados da natureza e tomasse o estômago o repouso tão necessário, e os sofrimentos dela poderiam ter sido muito menores. Essas mães não estavam preparadas para criar filhos. A maior causa do sofrimento humano é a ignorância na questão de como tratar nosso corpo. Indagam muitos: que devo comer e como viver para melhor desfrutar o tempo presente? O dever e o princípio são postos à margem por amor à satisfação presente.
Se quisermos ter saúde, devemos viver de acordo. Se quisermos aperfeiçoar um caráter cristão, devemos viver para isso. Os pais são, em grande proporção, responsáveis pela saúde física e moral de seus filhos. Devem instruí-los insistentemente a que se conformem com as leis da saúde para seu bem, a fim de se pouparem infelicidade e sofrimento. Como é estranho que as mães contemporizem com os filhos para a ruína de sua saúde física, mental e moral. Qual será a qualidade desse mimo exagerado? Essas mães fazem os filhos inábeis para a felicidade nesta vida e tornam muito incerta a perspectiva da vida futura. Causa de irritabilidade e nervosismo. A regularidade deve ser a regra em todos os hábitos das crianças. Cometem as mães um grande erro em permitir-lhes que comam entre as refeições. Esta prática prejudica o estômago e põe a base para o sofrimento futuros. Sua impertinência pode ter sido causada pelo alimento insalubre, ainda não digerido, mas a mãe julga que não pode gastar tempo para raciocinar sobre a questão e corrigir sua má orientação. Nem pode ela se deter para abrandar sua impaciente inquietação. Dá aos pequenos sofredores um pedaço de bolo ou alguma outra guloseima para aquietá-los, mas isso tão somente aumenta o mal. Algumas mães, em sua ansiedade por fazer grande quantidade de trabalho, agitam-se em tão grande pressa e nervosismo que ficam mais irritadiças que os filhos, e repreendendo e mesmo batendo, procuram aterrar os pequenos, de modo que fiquem quietos. Queixam-se muitas vezes as mães da saúde delicada de seus filhos e consultam um médico. Quando se tão somente exercessem um pouco de bom senso, veriam que o mal é causado por erros no regime alimentar. Vivemos uma época de glutonaria, e os hábitos nos quais são educados os jovens, mesmo por muitos adventistas do sétimo dia, estão em oposição direta às leis da natureza. Estava eu certa vez assentada à mesa com várias crianças abaixo de 12 anos de idade. Foi servida carne em abundância, e então uma menina delicada e nervosa pediu picles. Entregaram-lhe um frasco de picles mistos, ardente de mostarda e queimante de outros condimentos, e disso ela se serviu livremente. A criança era proverbial por seu nervosismo e temperamento irritadiço, e aqueles condimentos ardentes estavam bem no caso de produzir semelhante estado. O filho mais velho achava que não podia tomar uma refeição sem carne, e mostrava grande descontentamento e mesmo desrespeito quando não lhe era dada. A mãe condescendera com os seus gostos e desgostos a ponto de tornar-se pouco menos que escrava de seus caprichos. Ao menino não se provera trabalho e passava a maior parte do seu tempo lendo coisas inúteis ou piores que inúteis. Queixava-se quase constantemente de dor de cabeça e não tinha prazer em alimentos simples. Devem os pais prover ocupação para os filhos. Coisa alguma será mais certa fonte de mal do que a indolência. O trabalho físico que produz uma sadia fadiga aos músculos dará apetite para alimento simples e saudável. E o jovem que tem trabalho apropriado não se levantará da mesa murmurando porque não vê à sua frente uma travessa de carne e várias iguarias que lhe tentem o apetite. Jesus, o Filho de Deus, trabalhando com suas mãos na banca de carpinteiro, deu um exemplo a todos os jovens. Lembre-se os que zombam quanto a assumir os deveres comuns da vida, de que Jesus era sujeito aos pais e contribuía com sua parte para o sustento da família. Poucas iguarias se viam na mesa de José e Maria, pois achavam-se entre os pobres e humildes.